A Revolução Francesa é um evento histórico ocorrido na França entre 1789 e 1799, que levou ao fim do absolutismo do país e teve importantes consequências para o mundo ocidental, marcando o fim da Idade Moderna e o início da Idade Contemporânea. A Revolução Francesa foi dividida em 3 fases. Primeira, a Assembleia Nacional Constituinte. Foi formada em 9 de julho de 1789, nas primeiras fases da Revolução Francesa, e foi dissolvida em 30 de setembro de 1791. Foi uma constituição criada pelo Terceiro Estado, camponeses, artesãos e burgueses, que limitava os poderes do rei e eliminava os privilégios do clero e da nobreza. O rei Luís XVI aparentemente aceitou o funcionamento da Assembleia, porém impôs a condição de que nela participassem os representantes do clero e da nobreza. Em 14 de julho de 1789, ocorreu a queda da Bastilha, motivando a decisão da Assembleia de suprimir os privilégios feudais que ainda vigoravam. Agora, o que foi a queda da Bastilha? Era uma sociedade rigidamente dividida em 3 estamentos. O primeiro estado, composto pelos membros do clero, o segundo estado, onde estavam as famílias nobres, e o terceiro estado, onde ficava todo o 98% restante da população, incluindo a burguesia, os comerciantes, os artesãos e os mais pobres de todos, os camponeses. Neste modelo tão hierarquizado, apenas o terceiro estado pagava impostos, tendo que arcar inclusive com taxas remanescentes do feudalismo. Uma das principais decisões dessa Assembleia foi a adoção da Declaração dos Direitos do Homem e do Cidadão. É um documento culminante da Revolução Francesa, que define os direitos individuais e coletivos dos homens como universais, que pretendia acabar os privilégios que detinham a nobreza e o clero, estabelecendo a monarquia constitucional. Em 1791, após a elaboração da Carta Constitucional, a França tornou-se uma monarquia constitucional, dominada pela burguesia. Os principais pontos dessa Constituição foram igualdade jurídica de todos os cidadãos franceses, mantendo-se a escravidão nas colônias, completa liberdade de produção e de comércio e proibição das greves dos trabalhadores, liberdade de crença religiosa e a separação entre Estado e religião, divisão do Estado em 3 poderes: legislativo, executivo e judiciário. O período da Convenção Nacional é considerado como a segunda fase da Revolução Francesa. Foi um período bastante complicado em que os populares, ou seja, os jacobinos, conseguiram assumir o comando da Revolução antes da monarquia parlamentar cair. A burguesia chegou a proclamar a República Girondina, com a intenção de assegurar os interesses e o poder político do Estado. Devido às tensões, a alta burguesia se viu obrigada a tirar todo o poder político de Luís XVI e a monarquia caiu. Com medo de que outras nações europeias invadissem a França, os revolucionários formaram um grande exército. A Convenção Nacional era formada por maioria jacobina e pelos sans-culottes. Havia também a presença de girondinos, que coordenavam a parte radical da Revolução. Eles decidiram, em 22 de setembro de 1792, que o calendário cristão não seria mais seguido, e sim uma nova forma de calcular o tempo baseado nos ciclos agrícolas. Os jacobinos assumiram o poder político do Estado e a República Girondina caiu. Foi proclamada a República Jacobina e prolongada a Constituição de 1793. Seus princípios satisfaziam os interesses da população, pois garantiam-lhes seus direitos e o poder de decisão. O voto passou a ser universal e todos os homens maiores de idade votavam. Foi estabelecida a Lei do Máximo, onde especificava o valor máximo para salários e preços. A reforma agrária teve início com a venda das terras da nobreza e da igreja, sendo essas divididas em lotes menores e vendidas por um preço acessível à população. Houve a extinção da escravidão dos negros nas colônias francesas, entre outras resoluções. O período do terror ocorreu por conta da execução do rei, que provocou revoltas internas e uma reorganização das forças absolutistas estrangeiras. Para enfrentar a ameaça, os jacobinos criaram uma série de órgãos encarregados da defesa da Revolução. Entre esses órgãos destacam-se Comitê de Salvação Pública, responsável pelo controle do exército e da administração do país; Tribunal Revolucionário, encarregado de vigiar, prender e punir os traidores de causa revolucionária. Hosbner, Danton e Marat, líderes do grupo radical, decidiram que para alcançar um governo livre e democrático, era necessário naquele momento governar de forma ditatorial, para assegurar conquistas obtidas e as que ainda estavam por vir com a reforma. Com isso, todos aqueles considerados suspeitos de traição eram mandados à guilhotina. Até Danton, jacobino, muito próximo de Hosbner, foi guilhotinado.
A matança desordenada dos jacobinos fez com que os girondinos articulassem um golpe de Estado que ficou conhecido como Reação Terminadora. Foi criada uma nova Constituição em 1795 e Hosbini foi morto na própria guilhotina, dando início à nova forma do governo que ficou conhecida como Diretório. O Diretório foi um regime político adotado pela Primeira República Francesa entre 26 de outubro de 1795 e em agosto de 1795. Uma nova Constituição Nacional. Nela, todos os direitos de propriedade revogados pelos jacobinos foram reavalidados. Dessa forma, a burguesia voltava a ter o controle sobre seus bens e negócios. Além disso, o governo seria controlado por um diretório composto por 5 deputados. Inconformados, os radicais jacobinos tentaram reverter o cenário político. No ano de 1796, sob o comando de Graco Babeuf, golpistas tentaram acabar com o diretório. No plano econômico, o novo governo resolveu anular as agnartes e criar uma nova moeda, o franco. O processo de revitalização econômica era de extrema importância para que os exércitos da Revolução pudessem combater os seus opositores. É nesse contexto que surge a figura de Napoleão Bonaparte, exímio estrategista. Napoleão garantiu importantes vitórias contra as tropas monarquistas que lutavam contra a Revolução.